Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos colocar uma ferramenta que usamos todo dia na nossa mesa de dissecação, a tabela de dados. É isso mesmo? Vamos analisar a anatomia dela parte por parte, para entender como ela consegue transformar um monte de número solto em conhecimento de verdade. E a grande questão que guia nossa conversa é essa. O que, afinal, transforma números em conhecimento? A resposta, olha só, não está nos números em si. Está na estrutura e no contexto que a gente dá para eles. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar agora. A nossa análise começa pelo centro de tudo, sabe? Pelo coração pulsante de qualquer tabela, os próprios dados. Isso que a gente está vendo é o corpo da tabela. Pensa nisso como a matéria-prima. É o conjunto de todos os dados brutos, antes de qualquer tipo de organização. É a pura substância da nossa informação, só esperando para ganhar alguma forma. E como é que a gente começa a dar um sentido para essa matéria-prima toda? Bom, com as colunas. Cada uma dessas divisões verticais agrupa dados do mesmo tipo. É o primeiro passo, a primeira camada de ordem e de lógica que a gente cria. Certo? Agora que a gente já tem o coração, que são os dados, a gente precisa de uma estrutura para sustentar tudo isso. Vamos então analisar o esqueleto, os componentes que dão forma e rigidez para a nossa tabela. Porque, vamos combinar, uma coluna cheia de números por si só não significa absolutamente nada. O que transforma ela em informação de verdade é o cabeçalho. Ele funciona como se fosse uma etiqueta, sabe? A legenda que define o que cada coluna representa. É o cabeçalho que faz um 1500 virar vendas de janeiro ou um 34 virar a idade do participante. E uma dica importante aqui, nomes bem claros, sem ambiguidade nenhuma no cabeçalho, isso é crucial para que os dados sejam interpretados do jeito certo. E, bem ali, no cruzamento de uma coluna com uma linha, a gente encontra a unidade fundamental da tabela, a célula. Se o cabeçalho define a categoria, a célula é onde cada dado individual mora. Cada número, cada fato tem o seu próprio endereço específico nessa estrutura. Bom, a gente já tem o corpo e o esqueleto. A nossa tabela já tem substância e forma. Agora, a gente precisa dar um rosto para ela, uma identidade, para que qualquer pessoa que olhe para ela saiba na hora do que se trata. E aqui a gente chega no ponto que é, fundamental, o contexto. Sem ele, uma tabela é só um ruído, uma grade de dados que ninguém entende. São os próximos componentes que a gente vai ver que transformam esse caos numa ferramenta de comunicação super clara. O primeiro e, talvez, o mais importante provedor de contexto é o título. Ele fica lá no topo e a função dele é simples e direta: anunciar o propósito da tabela. Pensa nele como a manchete que resume a história que aqueles dados vão contar. Então, o que faz um título ser bom de verdade? Essencialmente duas coisas. Primeiro, clareza. Ele precisa ser direto ao ponto, sem enrolação. E segundo, ele tem que ser completo. Tem que dar contexto suficiente para não deixar nenhuma dúvida no ar. Por exemplo, informações como vendas trimestrais no Brasil são muito, mas muito mais úteis do que só vendas, né? Finalmente a gente chega na base da nossa tabela. Se o título é o rosto, essa parte aqui é como se fosse a assinatura. É o que dá credibilidade, transparência e os detalhes finais para a nossa criação. Lá na base da tabela a gente encontra o rodapé. É aquele espaço reservado para informações de suporte. E por que deixar isso separado? Porque são dados essenciais para a credibilidade e para o entendimento, como a fonte ou algumas notas, mas que não pertencem ao corpo principal da análise, entende? E a organização aqui, olha, é muito específica. Dentro do rodapé, a primeira coisa que deve ser indicada é sempre a fonte. De onde vieram os dados. Isso é a base da credibilidade. Só depois da fonte é que vem as notas explicativas. A ordem realmente importa. Primeiro a gente valida a informação, depois a gente esclarece. E aqui está, a nossa tabela completamente montada. O título apresenta, o cabeçalho nomeia as categorias, o corpo contém os dados e o rodapé valida e esclarece. Cada parte tem a sua função específica, todas trabalhando juntas para transformar dados brutos em informação clara, útil e, acima de tudo, confiável. Então, o ponto principal é este. Entender a anatomia de uma tabela não é só um exercício técnico, é sobre aprender a comunicar informações do jeito certo, de forma eficaz. A estrutura correta permite que os dados contem uma história clara e convincente. A pergunta que fica é, com essa estrutura toda em mente, que histórias os seus dados estão prontos para contar?